Oi gente, como que vocês estão? Hoje eu vou responder junto com vocês a book tag Vem Aí. Então basicamente, hoje a gente vai conversar sobre livros que vêm aí e eu pretendo ler, sobre livros que não vêm aí, sobre livros que eu gostaria que viessem aí, mas não tem condição de vir e coisas do gênero. Vocês vão entender ao longo do vídeo conforme eu for lendo as perguntas. Então já vamos sem enrolação começar com a primeira pergunta, que é a seguinte: sem a menor condição de ir, um livro que você quer muito, mas está caro. Gente, tem vários, tá? Eu vou ser bem sincera que tem vários que eu quero muito e que tá caro, mas eu escolhi, gente, o livro A Resistência da Rainha, que é o seguinte: ele é o segundo volume da duologia da Ascensão da Rainha, que é uma duologia da Rebecca Ross, que é a autora de Divinos Rivais. Eu vou deixar, gente, um print passando aqui do preço desse segundo livro. Tipo assim, tem cabimento? Me responde se tem cabimento um livro custar tudo isso. Porque assim, gente, não é lançamento recente, é uma edição simples, comum, capa mole, não tem nada de especial, tem menos de 450 páginas cara, sinceramente pra mim não tem cabimento, não dá, sabe? Não dá, eu mesmo que eu tivesse esse dinheiro, eu acho que eu não daria tudo isso em um livro, não faz sentido. E é engraçado porque ele nunca entra em promoção, gente. Por exemplo, esse primeiro aqui, eu lembro que eu comprei em promoção, foi super baratinho, mas esse segundo, ele não entra em promoção. O mais barato que eu já vi ele ficar foi R$68, mas assim, não faz diferença nenhuma, porque ainda é muito caro. Eu não sei o que acontece, mas não tem a menor condição. Por mais que eu queira muito, desesperadamente, ler a continuação, não vai rolar enquanto não abaixar esse preço. E aí a pergunta 2 é a seguinte: não veio um livro que você tinha muita expectativa, mas te decepcionou? Cara, não tem livro melhor pra responder essa pergunta do que Assistente do Vilão. Acho que assim, não é que eu não gostei do livro, tá, gente? Mas realmente foi um livro que eu tinha altíssimas expectativas, assim. Eram expectativas de que seria um livro 5 estrelas e que eu iria favoritar o livro e tudo mais. Muito por conta do hype, as pessoas, elas colocam esse livro em um pedestal. E aí eu realmente fui ler com as expectativas lá em cima. Eu acho que isso provavelmente foi um erro, porque eu acabei me decepcionando. Achei que não é tudo isso que as pessoas falam. Assim, é um livro bom, é o que prometem. É um livro leve, engraçado, divertido, que é pra ser uma leitura mais cômica, pra passar o tempo e tudo mais. Mas não funcionou muito bem comigo. Eu não consegui gostar da protagonista aqui. Eu achei ela muito tontona, sei lá. Eu achei ela muito imatura pra idade dela. E o fato dela, tipo, se acidentar toda hora e ser aquela... Eu achei meio que, tipo, forçado o fato dela ser, tipo, toda desastrada. E aí toda hora tá acontecendo alguma situação desastrosa com ela, que é meio que pra tentar dar um alívio cômico, digamos assim, e ser engraçado. E isso são coisas que, no geral, me incomodam, não é só aqui. E aí, por isso que eu acho que eu não gostei tanto, assim, do livro e acabei me decepcionando com o Assistente do Vilão. E aí, a pergunta 3 é: vem aí ou não essa um livro encalhado que você está enrolando para ler? Assim, gente, não é que eu estou enrolando para ler, mas ele tá encalhado e muito provavelmente ele vai continuar encalhado por um bom tempo, que é o livro Val of Thieves, que é o segundo volume de uma duologia, eu acho que é da duologia Dinastia de Ladrões, que é uma duologia derivada daquela trilogia Crônicas de Amor e Ódio, que o primeiro livro é o The Kiss of Deception. Aí a gente tem o The Horror of Betrayal e o The Beauty of Darkness. E aí esses dois livros são uma duologia. E por que esse aqui tá encalhado? Porque eu não tenho o primeiro livro. Então eu não li o primeiro livro. E enquanto eu não ler o primeiro livro, obviamente, eu não posso ler o segundo. Então provavelmente ele vai continuar um tempinho aí encalhado, porque, assim, o primeiro livro ele tá custando 50 e pouquinhos. Inclusive, gente, capa dura, edição linda e maravilhosa, mais barato que A Resistência da Rainha. Mas enfim, 50 e pouquinhos ainda é caro pra mim, então não é uma prioridade. Então não é um livro que eu pretendo comprar por agora, a menos que ele abaixe o preço. Então muito provavelmente esse aqui vai continuar um tempinho aqui encalhado na minha estante, até eu conseguir comprar o primeiro e ler o primeiro. E aí a pergunta 4 é: não quero ir. Um livro que você tem receio de ler.
Ah, eu tava analisando todos os livros que tem assim na minha wishlist. Acho que nenhum deles eu tenho receio de ler, com exceção de um livro chamado Saboroso Cadáver. Eu não sei, gente, por que eu coloquei esse livro na minha wishlist, mas tudo bem. Parece ser um tipo de livro bem bizarro, sabe? E bem pesado, cheio de coisas meio nojentas, assim. Eu coloquei ele na minha lista muito porque eu acho que ele tem uma pegada de jantar secreto, assim, se é que vocês me entendem. Até porque esse título é autoexplicativo, né? Mas eu tenho receio de ler ele porque, assim, eu li Jantar Secreto e, assim, você precisa ter estômago pra ler. E aí eu fico pensando, e se ele for mais bizarro que Jantar Secreto? E se ele for mais pesado do que Jantar Secreto? Então eu tenho um certo receio de ler ele, mas com certeza quando eu puder eu vou ler sim. Inclusive, se você já leu, me conta aqui se é bom, se não é, se é muito pesado, se é muito bizarro, que eu vou adorar saber. Então assim, eu tenho receio de ler ele, mas com certeza eu vou ler, sem dúvidas. E aí a pergunta 5 é: por favor, não vem um livro que vivem recomendando, mas você se recusa a ler. Cara, sinceramente, pra minha pessoa, não existe um livro em específico que as pessoas, elas vêm e recomendam diretamente pra mim. Então, tipo assim, não é tipo, todo mundo tá me recomendando esse livro, todo mundo quer que eu leia esse livro. Não, pra mim não tem nada disso. Mas assim, nas redes sociais, por exemplo, todo mundo recomenda Taylor Jenkins Reid, todo mundo recomenda Colin Hoover, nem todo mundo, mas a grande maioria das pessoas recomenda. E são livros, assim, que eu não tenho muita vontade de ler. Da Colin Hoover eu só li Verity, amei, mas eu acho que tá bom, eu acho que eu vou parar por aqui. Então, assim, são livros que realmente eu não tenho muita vontade de ler, que a grande maioria das pessoas recomenda nas redes sociais, mas que eu acho que eu vou passar longe desses. E aí a pergunta 6 é: será que eu vou? Um calhamaço que você sabe que vai gostar, mas tem preguiça de começar. Gente, vocês sabem, quem acompanha o canal sabe que eu amo calhamaços. Nossa, eu não sei o que acontece, mas eu amo livros grandes. E eu amo séries, sabe? Eu amo esquema de pirâmide, aqueles que tem 1 milhão de livros assim pra você ler, pra você mergulhar no universo. E eu acho que eu gosto muito por conta disso, porque são vários livros, porque eles são grandes, então eles são bem aprofundados na história, no universo, nos personagens. Então, assim, eu realmente amo ler calhamaços, eu amo me envolver com uma série, eu amo me envolver com os personagens, com todo o universo, etc. Um exemplo perfeito disso são os livros de Sangue e Cinzas. Eu amo cada um deles e todos eles são calhamaços e eu tô amando essa série. Mas eu acho que a questão do calhamaço só funciona pra mim se for fantasia. Porque, por exemplo, se for um livro de romance calhamaço, aí eu tenho preguiça de ler. Nossa, aí eu acho que, sei lá, eu acho que romance precisa ser um negócio mais curtinho, sabe? Acho que não faz sentido você ter um livro de romance aí de mais de 500 páginas. Não vejo motivo pra isso, mas quando se trata de fantasia, você pode mandar o maior calhamaço que tiver pra mim, que com certeza eu vou querer ler. Assim, eu li todos os livros da Sarah J. Maas, tô lendo de Sangue e Cinzas, então assim, amo calhamaços. E aí a pergunta 7 é: queria que viesse um livro que deveria ter continuação ou mais páginas de tão bom. Eu escolhi pra responder essa pergunta um livro que eu li recentemente, que é o livro Me Chame à Meia-Noite. Por incrível que pareça, esse aqui é um livro de fantasia de volume único. Eu não costumo ler fantasias de volume único, mas esse daqui, ele é volume único. E assim, gente, é um livro muito, muito, muito bom. É um livro sobre bruxas e eu amei. O livro me surpreendeu demais. Só que eu achei que o final ele foi um pouquinho corrido, acho que eu posso dizer assim. E eu acho que ele poderia ter mais páginas. Ou, melhor ainda, eu acho que ele deveria ser uma antologia, porque eu amei tanto o livro, eu amei tanto os personagens, cada um deles, o casal, eu queria ver mais dessa história, eu queria ver mais desse casal, porque eu gostei muito, então eu acho que eu poderia ter um segundo livro, que eu leria com todo prazer, mas pra quem não gosta, gente, de livros assim, de série, de esquema de pirâmide, essas coisas, mas gosta de fantasia, leia esse aqui. Nossa, é muito, muito, muito bom. Eu amei, eu acho que vocês podem gostar. E aí a pergunta número 8 é: não deveria vir aí uma continuação desnecessária? Cara, eu escolhi um livro pra falar aqui com vocês, mas eu posso estar sendo muito injusta, posso estar falando coisa que eu não sei, porque eu não li essa continuação. Mas é a continuação, é o livro Se Eu Tivesse Dito a Ela, se eu não me engano é esse o nome, que é a continuação de Se Ele Estivesse Comigo. Se Ele Estivesse Comigo é um romance que não funcionou muito bem pra mim, e eu não gostei muito desse livro, sabe? Eu não gostei. E é o seguinte, pelo que eu vi, pelo que eu pude pesquisar, pelo que eu tava olhando, essa continuação, ele não é literalmente uma continuação, ele é só
a mesma história do ponto de vista do protagonista masculino, porque esse primeiro aqui é o ponto de vista dela, da protagonista feminina. E eu acho, gente, na minha humilde opinião, que não faz tanto sentido assim você fazer um outro livro em um ponto de vista diferente. Às vezes eu sinto que, por exemplo, esse primeiro aqui fez muito sucesso e aí a autora quis se aproveitar disso e acabou fazendo um segundo. Mas eu acho que se você vai fazer, tipo, o ponto de vista de um e o ponto de vista do outro, coloca tudo no mesmo livro. Coloca 2 pontos de vista em um mesmo livro. Agora, você pegar a mesma história e fazer tudo, um outro livro, tudo de novo. Qual é o sentido de você ler um livro que você já sabe a história, mas em outro ponto de vista? Sei lá, é só a minha opinião, obviamente. Claro que vocês podem discordar, mas eu acho que não faz tanto sentido. E outra coisa, gente, que me incomoda nessa questão assim, é que é o seguinte, eu não gosto muito daqueles livros de romance, sabe? Em que assim, a autora, ela faz um primeiro livro e aí ela introduz os personagens e aí ela começa a fazer segundo, terceiro, quarto, quinto livro com os outros personagens do livro, sabe? Eu também não sou muito fã disso, não que tenha alguma coisa a ver com a pergunta, mas eu também não sou fã quando as autoras fazem isso, sei lá, acho um pouco desnecessário, eu fico com preguiça de ler esse tipo de livro. É engraçado, né? Porque eu amo esquema de pirâmide em fantasia, mas quando se trata de romance, gente, livro único, por favor. E aí a pergunta número 9 é a seguinte: vem aí, sua próxima leitura. Gente, no momento em que esse vídeo for ao ar, eu já vou ter lido esse livro, provavelmente já vou ter lido vários outros, mas no momento em que eu gravo esse vídeo, a minha próxima leitura é o livro Restaura-me. Esse daqui, ele é o volume número 4 da série de Estilhaça-me. Eu vou ler ele e pouquinho tempo depois eu vou ler o volume número 5 dessa série. Falta pouco pra mim finalizar e eu tô assim bem ansiosa pra poder finalizar. Uma prioridade minha que eu queria finalizar esse ano é essa série, eu tô gostando bastante. Eu sei que tem muita gente que não é o maior fã dessa série, que não gosta tanto, mas eu tô amando. E aí a minha próxima leitura, no momento em que gravo esse vídeo, é esse livro aqui. E aí a pergunta número 10 é: já vai uma leitura tão gostosa que você nem percebeu quando acabou? Cara, tem vários livros que foram assim pra mim, mas eu escolhi um que eu li recentemente, que é o livro Parte do Seu Mundo. Eu nunca tinha lido nada da Abby Jimenez e eu entendi porque que eu nunca vi ninguém falar mal dos livros dela. Gente, é uma leitura tão leve, tão gostosa de fazer, a gente vai lendo e nem vê o tempo passar, sabe? Eu amei a escrita dela, eu amei esse livro, amei os personagens, amei a história, tem muita mensagem importante por trás. O romance é maravilhoso, o final deixa a gente com o coração super quentinho. E aí eu fui lendo. E a hora que acabou eu fiquei tipo: hã? Já acabou? Cara, eu li tão rápido, mas tão rápido que nem percebi que acabou, sabe? E depois de ter lido esse livro, com certeza eu quero ler todos os outros dela, porque dizem que os outros são melhores. Então eu tenho realmente muita vontade de ler todos os livros dela. E a pergunta 11 é: não vinho. Um livro que todo mundo leu, menos você. É engraçado que sempre que fazem esse tipo de pergunta, por exemplo, um livro que todo mundo recomenda, um livro que todo mundo leu, um livro que todo mundo fala sobre, e esse tipo de coisa, eu sempre vou pensar em Os Sete Maridos de Evelyn Waugh. Eu sempre vou pensar nesse livro, porque não sei, mas eu sempre vou pensar nele. É um livro que parece que literalmente todo mundo leu, menos eu, e que todo mundo fala bem, mas sendo bem sincera, eu não tenho vontade de ler esse livro e nem de ler os livros dessa autora. Sempre falei isso aqui pra vocês. Claro que pode ser que num futuro aí eu leia os livros dela, ame todos eles, mas até então não tenho vontade. Mas assim, todo mundo leu Os Sete Maridos de Evelyn Waugh, menos eu tenho certeza disso. E aí a pergunta 12 é: talvez venha aí um livro que você pretende dar uma segunda chance. Um livro que eu pretendo dar uma segunda chance é o livro Destruidor de Mundos. Esse aqui, ele é o primeiro volume. Eu não sei se vai ser uma trilogia ou se vai ser uma série, mas eu sei que o terceiro volume, ele já vai ser lançado aqui no Brasil. E eu pretendo dar uma segunda chance pra ele, mas não vai ser agora, sabe, gente? Quando eu peguei pra ler, eu acabei abandonando, porque eu senti que, sei lá, não era o momento pra mim, que era muito, tipo, era uma fantasia muito complexa, sabe?
Então eu comecei a ler e eu não tava entendendo nada, achei meio muito denso, sei lá, eu acho que quando eu peguei pra ler não era o momento certo e aí eu acabei abandonando, mas eu pretendo sim dar uma segunda chance, até porque ele é da autora de A Rainha Vermelha e eu gostei muito de A Rainha Vermelha, então eu acho que se eu persistir até o final, talvez eu possa gostar desse livro sim. E aí a pergunta 13 é, será que vem aí uma série que você quer começar? Gente, tem várias, sendo bem sincera, porque como eu falei, eu amo séries, duologias, trilogias e tudo isso, então tem várias que eu quero começar, mas eu escolhi aqui pra falar pra vocês a série A Ponte Entre Reinos. Acho que não é uma série, é uma duologia ou é uma trilogia? Eu acho que é uma trilogia. Sei lá, eu não lembro, porque tem tantas séries que eu quero ler que às vezes eu confundo. Assim, eu tenho muita vontade de ler esses livros e eu não vejo muitas pessoas falando sobre eles, sabe? Não são livros tão famosos, mas todo mundo que eu vi falando até então falou muito bem, amou os livros, então é uma série que eu tenho vontade de começar e tenho muita expectativa pra ler eles. E aí a pergunta 14 é, Vim, um livro que você só leu depois que a hype passou. Gente, eu vou falar sobre um livro que eu não li ainda, mas que eu sei que eu só vou ler depois que o hype passar. Porque assim, é Quarta Asa, gente. Porque o que acontece? O pessoal lançou agora recentemente o terceiro livro de Quarta Asa. Então o pessoal já tá no terceiro livro e eu não consegui ler nem o primeiro ainda. E nossa, o tempo vai passando e aí eu tô vendo as pessoas lerem o segundo, lerem o terceiro e todo mundo falando. E eu confesso até que eu tô desanimando, sabe? Muito por conta de que o hype, ele tá passando, sei lá, não sei se faz sentido. Mas não tem como ler agora porque tá caro, não dá pra minha condição financeira pra comprar o livro de Quarta Asa. Mesmo o de capa mole e capa comum, ele tá caro, então não vai rolar. Então provavelmente eu só vou ler todos esses livros realmente depois que o hype passar. E aí quando a editora resolver colocar eles em promoção, quem sabe eu leia, mas por agora não vai dar. Então provavelmente quando eu ler esse livro, talvez as pessoas já nem falem mais dele, mas tudo bem, não tem problema. E aí a pergunta 15 é... O que será que vem aí? Uma continuação que você está animado / curioso para ler. Gente, uma continuação que eu quero muito ler é a continuação de Pássaro e Serpente. Assim, claro que tem outras continuações que eu quero ler, várias, mas eu escolhi Pássaro e Serpente porque foi um livro que eu li recentemente, li em janeiro, foi o melhor livro do mês. Pra mim, eu amei com todas as minhas forças e eu quero muito ler a continuação. Eu amei muito a história, amei muito os personagens, amei tudo o que aconteceu aqui. Fiquei com muita vontade de ler o próximo livro, com muita vontade de mergulhar mais nesse universo, de descobrir mais sobre esses personagens, de ter mais sobre esse casal. Então eu tô muito ansiosa pra ler a continuação. E aí a pergunta 16 é, não vem aí uma série que você abandonou? Então, gente, a série que eu abandonei é a mesma que eu pretendo dar uma segunda chance, que é Destruidor de Mundos. Como eu falei, não era o meu momento, não tava dando certo, e aí eu tive que abandonar. Foi o primeiro e único livro que eu abandonei na minha vida até então, mas como falei anteriormente, um dia eu vou dar uma segunda chance. E a pergunta 17 é, eis-me aqui, um lançamento que você está prontíssimo para ler. Gente, é o livro A Melodia da Água. Eu não sei, eu acho que é uma duologia, muito provavelmente é uma duologia da Rebecca Ross, que é a autora de Divinos Rivais. E eu já falei 1 milhão de vezes nesse canal que eu vou ler, se essa mulher escrever uma lista de mercado, eu vou ler, porque ela se tornou a minha autora favorita. Então é um livro que eu tô prontíssima pra ler, que eu tô muito ansiosa pra ler, porque eu tenho certeza que eu vou gostar. A escrita dela é muito boa. Pra mim, assim, é a melhor escrita que eu já li, então eu estou ansiosíssima pra ler esse livro. E aí, pra fechar, a última pergunta, a pergunta 18 é, pensando se vem aí um livro estrangeiro que você quer que seja publicado aqui no Brasil. Gente, eu descobri que esse livro ele vai sim ser publicado aqui no Brasil. E de novo a gente vai voltar pra Rebecca Ross, porque ela vai lançar um livro que se passa no universo de Divinos Rivais. Pelo que eu entendi, ele é um spin-off de Divinos Rivais que vai se passar vários anos antes de tudo o que aconteceu em Divinos Rivais. Então, assim, gente, eu tô prontíssima pra... A editora Alt vai sim trazer esse livro aqui pro Brasil. Eu tô muito ansiosa. Vocês sabem que Divinos Rivais, sim, se tornaram meus livros preferidos da vida. Então, eu tô com muita expectativa pra ler esses. Eu estou super ansiosa. Então, assim, eu mal posso esperar para que esse livro chegue aqui no Brasil.
E foi isso então, gente, pro vídeo de hoje. Essas foram todas as perguntas da tag. Vou deixar todas as perguntas da tag aqui na descrição, caso vocês queiram responder, fiquem à vontade. Não se esquece, deixa um comentário aqui pra mim que me ajuda muito. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. E é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo.